Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus. Como estamos, meus irmãos? Obrigado, Eli. A Eli escolheu o repertório do meu coração hoje. Eu só canto música velha, meus irmãos. Eu parei ali nos anos 90. Essas músicas boas de cantar e de ouvir. Que alegria. E que bom ouvi-los. E que bom ouvir essa pessoa maravilhosa aqui. Que coisa maravilhosa. Oi, pessoa. Bom dia, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu queria, irmãos e irmãs, hoje eu queria continuar falando de algum modo sobre oração. E esse tema não está saindo do meu coração. Então é sobre isso que a gente vai falar e continuar a conversa da semana passada. E a gente vai fazer essa conversa a partir... Obrigado, Theo. Você está bem? Tudo bem, mãe? A partir da fala de Jesus, que é: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Uma pergunta comum entre nós crentes é: qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é: qual é a vontade de Deus? E quando a gente ora, seja feita a tua vontade, a gente está de algum modo não querendo saber a vontade de Deus, mas querendo experimentá-la. E seja feita a tua vontade é o coração da oração do Pai Nosso, porque é a nossa abertura a Deus, dizendo, numa relação filial, dizendo a Ele: olha, que o melhor seja feito para mim, que o melhor seja feito para o outro, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus não é destino. Parece que a vontade de Deus é quando a gente não tem mais nada para fazer e a gente diz: deixa-se fazer a vontade de Deus. Como se a gente tivesse lutado contra essa vontade. Quando a gente pede para que se faça a vontade de Deus, é como se nós disséssemos de outro modo que a sua alegria se realize. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é como se a gente estivesse evocando não um destino, mas um novo caminho. Senhor, que se faça a sua vontade. E eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E aí, quando a vontade de Deus se faz, como a gente disse, a paz, mesmo quando ela não coincide com essa hora amarga, como acontece com Jesus, que diz assim: Pai, como Davi lembrou muito bem no início, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus é aquele que diz assim: olha, a minha hora vai chegar, eu faço a vontade do Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai, mas tem uma hora que ele diz: tem uma vontade minha, uma outra vontade, que se sobrepõe a essa vontade e diz: Pai, se possível, faz a minha vontade, passa de mim esse cálice, no entanto não seja feita a minha, mas a tua vontade. É o momento que a gente pega tudo que a gente é, todas as nossas vontades, e coloca na mão de Deus e diz assim: olha, eu não sei o destino certo disso, mas eu sei que tem uma força que vai me direcionar para algum lugar que eu preciso passar. E o passar, é Páscoa, é Pessá, é passagem. O passar é isso, o passar é a cruz. O passar é a cruz não como ato de, olha, você, infelizmente, você tem que passar por essa coisa ruim. Não, é a cruz como processo de modificação, é a cruz como processo de transformação, porque lembre-se que depois da cruz vem a ressurreição. É passagem, olha, tem uma passagem que você precisa fazer, e que ele diz: tudo no meu corpo, tudo na minha alma pede para o Abba, dizendo: Abba, por favor, Paizinho, passa de mim esse cálice. Mas você não é a pessoa que diz que faz a vontade de Pai, Jesus? Se nós estivéssemos pregando para Jesus?
Jesus, você não é uma pessoa que diz que faria qualquer coisa pelo Pai, que a sua vontade é a vontade do Pai, e que a gente deveria então se entregar, que você e o Pai são um. Por que você está dizendo isso? E ele nos diria, porque eu sou completamente humano, porque há uma luta entre, de fato, a nossa vontade e a vontade de Deus, e há uma vontade de Deus para a gente que nos transforma. E a gente perguntaria, qual que é a vontade de Deus para a árvore? Qual que é a vontade de Deus para a árvore? A vontade de Deus para a árvore vem na própria semente. Olha, na própria semente já tem a vontade de Deus. O meu desejo é que essa árvore seja árvore e que ela dê frutos. Qual que é a vontade de Deus para uma laranjeira? A vontade de Deus para a laranjeira está na semente da laranjeira. Está na semente da laranjeira e a vontade é que ela fique frondosa. E a vontade de Deus se manifesta na natureza desses múltiplos modos. A vontade de Deus é que aquilo seja aquilo que aquilo é. Você é uma árvore. Lembra quando Jesus passa perto da figueira e diz, você é uma árvore e você precisa dar fruto. Você existe para isso. Minha vontade em relação a você é que você frutifique e que você fique frondosa e que você seja mesmo essa coisa bonita. Porque, veja, se você passa, acho que não tem pessoa que passando, para pegar a gente como referência, passando diante de uma árvore cheia de frutos, não diz, que coisa mais linda, que coisa boa. A árvore, ela não precisa ser, não, é uma árvore simplesinha. Quanto mais a árvore é exuberante, mais a gente diz, nossa, a beleza manifesta a vontade de Deus. Quando a gente olha para alguma coisa bela, a gente diz, nossa, porque dizem alguns teólogos que é como se nós fôssemos, isso aqui talvez seja mais filosófico teológico, mas como se nós, dá para fazer. Nós somos a consciência de Deus na natureza. É a gente que olha para a natureza e diz, sabe, Deus diz que fez tudo bom, e Deus diz para a gente, olha, admirem. A gente é a espécie da consciência na natureza, que olha para as coisas e diz assim, que bonito, que beleza. Hoje mesmo a gente estava aqui, e eu olhei para a Débora e falei, olha meu bem, que pessoa bonita ali perto da gente, ali, que pessoa bonita. E eu olhei para a Débora, que pessoa bonita. A gente olha e fala, que beleza, que bonito. E é como se a beleza manifestasse a vontade de Deus, o que é belo. O que Jesus nos conta é que o semeador saiu a semear e a semente caiu em lugares não frutíferos. Então a gente é depositado em terras secas, em terras que não frutificam. E para a gente é difícil, para o humano é difícil, porque é como se dissesse, a seiva da vida está em mim, a força da vida está em mim, mas a potência do que eu sou não aparece. Não aparece porque eu estou perdido. Tem uma potência, tem uma alegria, tem uma coisa, tem uma hora que você faz uma coisa, eu não sei, me permitam um parênteses, tem hora que você faz uma coisa e fala assim, nossa, isso sou eu, isso me realiza, isso me dá alegria, Quando eu resolvo esse problema matemático, isso me dá alegria. Quando eu me exercito, não é o meu caso, me dá uma alegria. Isso me dá alegria. Para a gente começar a entender de que vontade a gente está falando. E você perceber que muitas vezes a potência da vida fica esmagada porque a gente está tentando lidar com a vontade de Deus que quer se manifestar e ao mesmo tempo tem uma série de coisas contra a gente. Só que a nossa vontade também está estruturada de muitos modos, a nossa vontade, pelo menos de 3 modos. Tem uma vontade nossa que a gente poderia chamar da vontade do isso, que é assim, eu quero prazer, que chega ao ponto do prazer ser um sofrimento. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu gosto muito de doce, mas doce está me matando. Eu gosto muito disso, mas isso me mata. Isso é uma vontade do isso, se a gente puder dizer assim. Tem uma vontade do isso. O isso que é sempre prazer e alegria, que é sempre desfrutar. Eu quero mais, eu sou uma pessoa que busco sempre
comer. Não sei se vocês perceberam, não é tireoides, eu sou gordo mesmo porque eu gosto de comer. Então, eu sempre estou em busca de comer uma coisa gostosa, assim, isso é bom, isso é bom. E aí eu tenho um problema. Quando eu vou num lugar e não tem uma coisa boa, ao invés de eu parar e dizer assim, chega, eu fico comprando a próxima coisa. Aí então me dá a sobremesa. Então, mando, até que eu acerte. Até que eu acerte na coisa boa. Essa é a vontade do isso, que diz assim, eu preciso disso. E tem uma vontade do eu, que quer se estruturar de outro modo, que é, eu sou isso. Eu sou isso. Isso é o que eu sou, é assim que eu me relaciono com as coisas e com a vida, é assim que eu... Sabe essa coisa de personalidade? Que a gente diz assim, eu sou de Áries, eu sou de Peixes, eu sou crente, seja lá o que for, eu sou pentecostal, eu sou... Oh, aleluia, também sou. Eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou... Esse eu que quer, é uma vontade de ser. Você tem que olhar para mim e dizer assim, esse eu é uma coisa assim, indivisível, é uma coisa montadinha, eu sou essa pessoa. Ou eu sou bom, por exemplo, eu sou bom, ou eu sou nervoso, ou eu sou sei lá o quê. E aí a gente fala, porque eu sou de Peixes, eu sou de Áries, sei lá, tem gente que conta essas histórias, que eu não sei direito como funciona isso, mas eu sou isso, o eu, é uma outra vontade. Esse meu eu precisa existir, esse meu eu precisa ser considerado, esse meu eu precisa existir. E se eu não estou vivendo o meu eu, aquilo me desestabiliza, porque, nossa, alguma coisa veio e me deslocou do meu eu. Então vamos pensar nesse meu eu que eu estou brincando hoje. Eu sou o gordinho, eu sou o gordo que gosta de comer coisas boas. Aí de repente eu resolvo emagrecer. O que faz com esse eu? Como que eu desloco esse eu? E de repente eu tenho um problema que eu preciso de fato emagrecer. Como é que eu faço para combinar a pessoa que gosta de comer muito com a pessoa que acha que as pessoas gostam de mim fofinho, gordinho assim, eu não vou conseguir deixar de ser eu. E existe um outro eu, que é uma espécie de as minhas regras. As minhas regras. O que eu digo assim, isso sou eu, os meus valores, disso eu não abro mão, eu sou certo nisso, pode ser qualquer coisa, mas nisso eu sou correto. Que é o que geralmente faz a gente sofrer bastante. Porque outra parte do eu, que é uma espécie de super eu, uma espécie de eu que está acima dos eus, que é, sabe aquele dedo em riste contra você mesmo? Que diz, você, hein? Você está tentando fazer alguma coisa e vem a vozinha que diz, você, hein? Veja bem. Sabe? Que é formado pelos nossos valores. Eu sempre gosto de dizer que onde moram as nossas virtudes, moram consequentemente as nossas desvirtudes. Porque é naquilo, dou um exemplo clássico disso, é naquilo que você é bom, que você é impiedoso com os outros e com você mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa honesta, honestíssima. Oh, que bom, que ótimo isso para você, que ótimo isso para o mundo. A gente precisa de gente assim, mas de repente esse honesto, honestíssimo está arrebentando com os outros. Aquela pessoa me deve R$2. Eu não sou assim. Nunca mais olho na cara dela. Olha, nessa sua virtude, vive a sua desvirtude. Eu não suporto gente que faz uma mentira. Não suporto. E eu não vou olhar mais para a sua cara porque você mentiu. É uma virtude que carrega uma desvirtude, que carrega uma impiedade. Vocês podem visitar as coisas nas quais vocês são mais, que você diga assim, isso aqui eu não abro mão, é a coisa que você, com a qual é a mão que te bate. E é a mão com quem você bate nos outros. Esse é a coisa. Então assim, pode ser o que for, disso eu não abro mão. E aí é como se a gente tivesse, vamos dizer assim, para fazer essa brincadeira, três eus funcionando, 3 vontades funcionando. Uma vontade do isso, uma vontade do ego, que é, né? E uma vontade desse eu grandão. Essas 3 coisas funcionando. Só que aí, a gente vem para essa imagem da cruz,
que é uma imagem que aponta para 4 lugares. A cruz não é só um elemento de tortura, ela é um elemento que abre a gente para pensar assim, ó, tem para cá, tem para lá, tem para lá e tem para cá. 4 ventos. Uma quarta coisa que acontece, você está presa no... porque a cruz, ela é vertical, eu sempre digo isso para vocês, e é isso que nos conecta a Deus. Então, a verticalidade da cruz é isso que me conecta a Deus. Então, se eu tiver uma cruz, se você for numa religião que é uma religião muito mística, você vai ver uma cruz muito alongada, assim, e com bracinhos mais curtos. Isso significa que, olha, aqui a gente valoriza mais a relação vertical. Se você for numa igreja com braços muito longos, você vai estar numa igreja que valoriza mais a relação horizontal. A gente se relaciona com as pessoas. E aí, o desafio disso tem essas 3 vontades, mas tem uma 4ª vontade, como na cruz, que se manifesta, que coloca tudo isso numa dimensão que nem é tanto ao céu, nem é tanto da horizontalidade. Como se fosse, eu não gosto dessa palavra, mas é como se fosse um bom equilíbrio para você, para a sua vida. E a vontade de Deus é uma 4ª coisa. Tem essas minhas vontades, todas, que são muito válidas, e que são necessárias, e que precisam ser vividas, e elas que tiram a gente da cama, e elas que colocam a gente de pé, e elas que fazem a gente se relacionar, que fazem a gente se relacionar no mundo. Só que tem uma 4ª vontade, que é a vontade de Deus, que é a que me faz transcender. Explico. Geralmente, quando alguém faz aniversário, vocês vão ter que se acostumar com isso, eu faço uma oração, que é que as vontades que são dessas 3 vontades, se você tem a força para realizar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E a minha oração hoje, que Deus te abençoe, para que você pegue essas 3 vontades e realize tudo o que você quer. Que você faça as coisas, que você faça coisa. Mas que você esteja aberta por uma 4ª vontade que é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a 4ª vontade. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem você pensou. Você nem pensou sobre você mesmo, pensando assim, isso pode acontecer comigo, ou isso pode ser comigo. Você nem desejou. Está fora do desejo. Está fora da vontade. Essa é a vontade de Deus, que o olho não viu, o ouvido não viu, e sequer chegou no seu coração. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado, que é a 4ª dimensão, se vocês me permitam a palavra, a 4ª dimensão da vontade, que é a vontade de Deus, que é aquela que nos demove, ou que nos move, ou que organiza todas essas vontades, diz assim, é para cá que você vai. Que é, Jesus está lá. Vocês acham que Jesus viveu a tentação por quê? Porque ele tinha outras vontades. Tem outras vontades em operação. Jesus é tentado naquelas coisas que você não quer ser dono do mundo? Você não quer ser um mágico que transforma pedras em pão? Está tudo resolvido. A gente é tentado nisso. A gente é tentado nessas 3 estruturas que a gente tem. E Deus está chamando a gente para uma 4ª, que é a minha vontade. E a vontade de Deus, é isso que se realiza, é a seiva mesmo da árvore, produzindo o que você nunca pensou sobre você mesmo. Quando a gente ora então, que seja feita a vossa vontade, a gente está pedindo, Senhor, realize em mim essa coisa que eu ainda não sei. Me abre de um jeito, faz uma abertura em mim que ainda eu não conheço. Me leva para um lugar que eu ainda não sei de mim. Produz em mim alguma coisa que eu desconheço, meu Deus. Porque eu estou aqui sofrendo com a minha própria vontade. E as minhas próprias vontades me levam aqui e acolá. Mas tem uma vontade soberana que vai me levar além. E é uma vontade que é um trabalho conjunto. Porque veja, a vontade de Deus não é uma espécie de Deus brincando com a gente. Eu quero que você faça minha vontade. Vem cá, minha vontade. Não, é Deus falando assim, disso que eu te fiz, e na terra onde você foi plantado, como é que a gente faz uma 3ª, uma 4ª coisa?
É Deus trabalhando com a gente, é a gente no lugar de co-criador. É a gente no lugar daqueles que dizem assim, como é que a gente vai fazer uma outra coisa? Como é que disso tudo que você foi criado, foi feito, foi formado, a gente faz uma outra coisa? Essa é a vontade de Deus. Por isso que talvez Paulo diga assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrar-se no Senhor é essa coisa de falar assim, não, a gente lê esse negócio de alegrar-vos no Senhor, olha, está tudo ruim na sua vida, e tal, mas dá glória ao Senhor. Alegre-se no Senhor. Né? A gente lê assim. Quando eu escuto esse alegrar-vos no Senhor, é como se eu visse meus pastores dizendo, para de reclamar e se alegra. Que raiva disso. Alegrar-vos no Senhor entrega teu caminho ao Senhor de um jeito que a tua alegria esteja nele e que a alegria dele que está em você vá produzindo alguma coisa nova, tanto no seu olhar para o mundo, como no seu derredor mesmo. Porque veja, essas três vontades pelas quais a gente foi formado, a gente poderia chamar de um mundo. Isso é um mundo, porque são os nossos relacionamentos, são os lugares que a gente viveu, foi como a gente foi tratado, amado. O pai, você é brasileiro, a gente sofre quando o Brasil perde, a gente fica triste, a gente perde a vontade, fica mal, parece que alguma coisa aconteceu com a gente, com um parente da gente, que é como pode? Você olha para o Brasil perdendo e fala assim, eu mesmo, minha identidade está em risco, porque como pode viver num país que a gente não ganha? A gente só tem o futebol, minha gente. O futebol era a nossa coisa, como é que a gente perde? Alguma coisa na gente se entristece, alguma coisa na gente murcha. E é como se dissesse assim, então, a vontade de Deus, alegrar-vos no Senhor a vontade de Deus tem uma outra coisa. Você não é só brasileiro. Você é alguma outra coisa que eu fiz para a minha glória. É esse o caminho. Eu acho que eu vou entrar no texto aqui, para a gente não... Então, eu queria só usar uma paradigma para a gente pensar isso, que é Lucas 18, 18. E a pergunta é, o que a vida quer em mim? O que o amor quer em mim? O que Deus quer em mim? O que Deus quer em mim? O que a vida quer em mim? Não é a vontade como destino, o que Ele quer em mim? É como se você ficasse orando e dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E diz, o que o Senhor quer em mim? Lucas 18, 18 é a história do jovem rico. Eu vou tentar ser breve, meus irmãos, como diriam os assembleanos, porque as horas se aproximam. Vamos tentar, mas me acompanhe aqui, tenham paciência comigo. Lucas 18, 18 é assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, um certo jovem rico, um príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aí eu queria que vocês, vamos fazendo por partes, para a gente ganhar tempo. Ele chega diante de Jesus e diz assim, bom mestre, o que farei para ganhar a vida eterna? Jesus responde a ele, bom, por que você está me chamando bom? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Ele está dizendo assim, você chegou aqui com a sua vontade, com a sua vontade do eu, e chegou assim e falou assim, eu olho para você, você é igualzinho a mim. Você é tão bom, igual eu. Eu estou me vendo no espelho. Sabe uma falta de noção assim? Você olha para alguma coisa que está te atravessando, um Jesus que te atravessa, alguém que deveria te atravessar, e você olha para a pessoa e diz assim, nossa, como você é bom. E ele diz assim, bom? Por que você está me chamando de bom? A conversa, só aqui dá alguns 10 anos de conversa. Por que você está me chamando de bom? Você está me chamando de bom porque você se acha bom. E está dizendo, você é igualzinho a mim. Jesus não responderia isso se não fosse para confrontá-lo, dizendo assim, por que você está me chamando de bom? Sabe aquela pessoa que chega diante de você, você é tão bom. Às vezes eu tenho medo desse negócio. Porque na verdade você tem que continuar correspondendo à minha vontade. Se você fizer alguma coisa do que eu não considero bondade, você é tão legal,
ai de mim se não for legal. Ai de mim se eu sair do legal que a pessoa entenda. Eu fui um pouquinho para cá, a pessoa, não é mais legal não. A mesma pessoa que te chama de legal, é a pessoa que vai dizer assim, eita, eu pensei que você fosse legal igual o meu espelho aqui, o que eu acho que é legal, o que eu estou esperando de você como legal. O que está acontecendo aqui, essa dimensão da vontade, que não se deixa atravessar por Deus e pelo outro, e por essa força, quer dizer assim, eu estou diante de alguma coisa que eu não sei. Aí, ao invés de eu dizer assim, oi Jesus, oi Senhor, eu digo, bom mestre, o senhor é igualzinho a mim. Eu sou bom, eu estou vendo que o senhor está ali nós dois estamos ali no mesmo nível. Tem hora que a gente se relaciona assim, com Deus e com as pessoas. A gente olha e fala assim, nossa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Aí Jesus pega e fala assim, bom? Não, para. Só tem um que é bom, que é Deus. Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus fica com a nossa turma, entendeu? Jesus se põe do nosso lado e fala assim, não, estou na turma dos caras que não são bons, não. Sou na turma das pessoas normais, tá? Não vem me colocar nesse lugar onde você não se enxerga e quer me seduzir para que eu fique te servindo. Você me chama de bom, eu falo, não existe coisa mais perigosa do que um elogio. Não existe coisa mais perigosa que um elogio. Nossa, como você é ótima. Ellen, como você é ótima. Pode ser do coração, pode ser para te deixar lá. Aí a Ellen fala, ai meu Deus do céu, tem que ser ótimo agora. Porque a pessoa, eu não posso sair desse lugar. O fato é, ao invés dele se abrir para Jesus, e de se enxergar, ele atribui uma bondade a Jesus que ele acha que tem. Ao invés de dizer, tá, quem é você? Que é essa força da gente se abrir para o outro, se abrir para Deus. Aí Jesus responde para ele, ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus já desbaratina, diz assim, não vem com esse papo de querer fazer esse negócio comigo aqui não, que não vai funcionar. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Aqui a gente está falando daquela dimensão grandona de olha, as regras eu cumpro. Então, portanto, eu estou fazendo a vontade de Deus. Olha que legal, conheci demais. Veja que Jesus não diz para ele, ama teu próximo como a ti mesmo, nem Deus acima de todas as coisas. Jesus dá a listinha na qual ele se encaixa perfeitamente. Você vê que Jesus não resume os mandamentos, ele dá uma listinha para dizer assim, vamos dialogar aqui, vamos trocar ideia. Olha, ele não adultera, que lindo, ele não mata, nossa, que incrível, você não mata. Nossa, você é incrível mesmo. Você não rouba. Não, você não rouba, que maravilha. Você não diz falso testemunho. Nossa, você não faz fofoca. Você honra teu pai e tua mãe. Olha que beleza. Nossa, você está excelente. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Só que isso aqui não é a vontade de Deus para Ele. Isso aqui só a gente faz porque a gente é civilizado. Se você for da religião A, B, C, tanto faz. Isso é coisa da religião, a gente não matar, inclusive a gente ser civilizado. Não que essa não seja a vontade de Deus geral, que a gente esteja. Mas você vem me contar isso como vontade de Deus? Não adultero, estou ótimo, graças a Deus, não mato ninguém. Então eu estou fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, portanto, aqui se confunde com uma vontade que eu cumpro as regras. Que é desse eu grandão, eu cumpro as regras. Gente, eu ando na linha. Sabe gente que fala assim, eu pago os meus impostos. Nossa, isso eu acho de uma arrogância, eu pago meus impostos. Porque, em geral, a gente nem sabe que a gente paga imposto o tempo todo, a gente é roubado o tempo inteiro. Eu pago os meus impostos, eu não sei o quê, portanto, eu faço a vontade de Deus. Nossa,
como se fazer a vontade de Deus fosse, Jesus fala, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso não tem nada a ver. Que bom que você paga o imposto, que bom para você, inclusive. Que bom que você não mata, que bom para você. Só não confunda isso com a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para mim, que eu não adultere, que eu não mate, que eu não furte. E aí você vai vivendo uma vida cheia de regras, bonitinho, robozinho de Jesus, cheia de regras. Eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, ótimo, estou fazendo a vontade de Deus. E aí eu diria como um bom pentecostal, mas cadê o fruto dessa vontade de Deus? Cadê? Onde isso frutifica? Isso está dando no quê? Não é em pagar impostos. Eu não matei ninguém. É viver a vida pela via da negação, não pela via da positividade. A minha vida é o que eu não faço, não o que eu faço. Viver na lei é viver uma vida pelo que eu não faço. O que eu não faço? A minha vida está firmada por aquilo que eu não faço. Eu não adultero, eu não. Todos os meus não são a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para mim? O não. Deus tem uma vontade clara, não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo. Quem eu sou? Eu sou a pessoa que vive os nãos. E o sim de Deus? Tem algum sim de Deus? Não, só tem o não. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, não é? E essa é a vontade de Deus. E ele diz com orgulho, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Eita Deus! Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Veja, meus irmãos, Jesus nunca pediu para Pedro, vende tudo que você tem e me segue. Inclusive ele manteve lá a família dele, ele visitava a sogra, provavelmente a indústria dele de pesca estava funcionando, porque quando as coisas pegam pesado, ele volta lá, o barco dele ainda está lá. Jesus nunca pediu para Pedro assim, vai, vende tudo que você tem e me segue. Jesus nunca disse para o cego, você tem que nascer de novo. Jesus nunca disse para o cego, você tem que nascer de novo. Ele disse para o cego, você tem que ver. Veja, o ruim é a gente confundir essa vontade de Deus para essa pessoa como se fosse uma vontade específica, uma coisa específica relacionada só à riqueza. O que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo para ele assim, olha, te falta uma coisa que é, primeiro, parar de pensar que a vontade de Deus para a sua vida está relacionada ao fato de você ter nascido príncipe. Deus me quis príncipe, me fez lindo e maravilhoso, me deu uma família incrível, as coisas vão bem lá em casa, eu faço tudo certinho, essa é a vontade de Deus para mim. Então, Deus ainda tem uma outra vontade para você, que é você se abrir para as pessoas como você nunca se abriu. Que é você pegar tudo que você tem de rico, de poderoso e dizer assim, eu vou repartir isso. Você vai conhecer Deus de outro modo. A vontade de Deus para Ele é, você tem que aprender a reconhecer Deus nesse teu irmão. Você tem que querer de parar de fazer cabaninha com Jesus. Eu e Jesus somos um. Ele é bom, eu sou bom. Ele cumpre a lei, eu cumpro a lei. A gente está aqui. Fala, não, cara, pega tudo isso que você tem. Sabe isso tudo que você tem? Então, tudo isso, distribui. Abre mão. Ele está dizendo, eu estou te chamando para uma outra dimensão de relacionalidade. Que, se você está com essa cruz muito vertical, eu estou te chamando para uma vida horizontal. Estou te chamando para uma outra coisa. E o que eu queria insistir aqui, meus irmãos, é que, veja, me permita repetir. Ele está confundindo a vontade de Deus com todas essas coisas que a gente só faz fazendo. Que é, a vontade de Deus é que eu nascesse príncipe. Mas a vontade de Deus é que você veja o outro. Não tem problema você ser príncipe. O problema não é ser príncipe. O problema não é ter dinheiro. O problema é achar que isso tudo te bota num lugar que não
que você não precisa se relacionar com ninguém. Achar que por um instante, você então, a vontade de Deus é que você seja isso mesmo. E é fácil, né? É fácil quando a vontade de Deus para a vida de alguém eu sou rico, belo, maravilhoso, e eu estou aqui. E veja, meus irmãos, isso acontece em todas as dimensões, tá? Eu não estou dizendo aqui, a gente lê a parábola do rico, essa história, né, essa história, e a gente pensa assim, graças a Deus eu não sou rico, eu estou entre o outro pessoal. Não, eu queria usar isso de modo parabólico, para a gente pensar o seguinte, olha, tem uma riqueza em você, tem um lugar em você, que precisa se abrir para outra dimensão, para outra coisa que você nem sabe, e que em geral a resposta está entre os seus irmãos, está na comunidade, está no relacionamento com os outros. No caso dele, você está muito bem com Deus e com a lei, com Deus lei, com Deus regra, com Deus, você está muito bem. O que você não entendeu, que tem uma dimensão toda sua, que está presa nisso. E aí, eu queria convidar vocês a pensar por um instante, nessas estruturas que você diz assim, isso aqui sou eu, isso aqui é meu gosto, isso aqui são minhas regras, isso aqui é meu signo, disso que eu não abro mão, e a vida vai ficando complicada, disso eu não abro mão, disso eu não abro mão, disso eu não abro mão, e Jesus está dizendo assim, pega toda a sua riqueza e divide entre as pessoas, e me segue. Fazer a vontade de Deus para esse cara é conseguir abrir mão daquilo que ele tem de mais rico. E é esse trabalho que acontece com a viúva. Do nada, ela dá tudo. É colocar isso tudo na mão de Deus. É pegar tudo isso que a gente e falar assim, isso aqui eu coloco na tua mão. E aí Pedro vai dizer, ele segue dizendo, e Jesus vendo que ele ficou muito triste, diz, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E a gente pensa de novo, graças a Deus eu não tenho tanta riqueza, então eu entro fácil. Mas pensa, pensa nas riquezas que você tem, que você diz assim, disso eu não abro mão. Usa isso para pensar assim, olha, peraí, o que em mim eu não abro mão? O que em mim eu digo, eu quero que a vontade de Deus conhecida com o modo que eu estou vivendo a minha vida. Eu quero que vontade de Deus seja a coincidência entre o que eu estou fazendo e o que Deus quer para mim. Por que a gente sofre tanto? A gente sofre porque alguma coisa, Deus faz assim na vela, assim, é um toquezinho na vela. Sabe a vela do barco? Faz assim, um toquezinho na vela te leva para outro caminho. Você fala, não. Não é muita coisa. Às vezes acontece uma coisinha assim, que é o toque na vela. Puf, a vida já vai para cá, o vento vai para cá, te levando para cá. É para esse movimento que Deus está chamando a gente. Para um movimento de entrega. E mais que de entrega, de abertura. Porque, veja, a gente fica preso... O que eu costumo ver entre nós todos, humanos, é assim... A gente quer, como eu disse a semana passada, a gente quer que Deus patrocine as nossas coisas, né? O que eu quero? Deus, eu não quero ser aberto para nada, eu só queria que o Senhor patrocinasse tudo que eu pensei. A gente poderia conversar sobre o que você pensou? Não estou aberto a discussões, eu quero que o Senhor patrocine tudo que eu fiz. Mas vamos conversar sobre isso? Não quero conversar sobre isso, eu quero que o Senhor me dê o que eu quero. É que nem criança. Eu quero isso e ponto. Mas será que não era melhor... Não. Ou é isso ou é nada. Veja, o que Deus está fazendo com ele e conosco é dizendo assim, pega tudo isso que você tem, toda essa riqueza, e distribui, e reparte. E aí Jesus diz essa frase, né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E que ouviram isso disseram... Logo, quem pode salvar-se? A pessoa olha, o que a gente faz? A gente olha e diz assim, se esse cara que é bom, que está vivendo desse jeito incrível, se esse cara que é príncipe, que é incrível,
não consegue entrar, quem sou eu? E Jesus diz, mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque não se trata das possibilidades humanas, mas das impossibilidades nas quais Deus atua. E Pedro diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí eu fiquei pensando, não deixou tanta coisa, que a sogra estava lá, estava tudo funcionando. Nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus diz, na verdade te digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou pai, seus irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura, e na vida eterna. E sempre que eu leio isso, eu estou terminando, meus irmãos, sempre que eu leio isso, eu penso assim, quando eu li isso não pela primeira vez, mas uma vez, eu sempre penso assim, quem é que pensa de si mesmo que seguindo a Jesus vai ganhar mais pais, irmãos, amigos, casas e não sei o quê? Quem pensa assim? A gente diria assim, você segue Jesus, você tem mais casa, irmãos, amigos. Mas deveria ser assim. Porque essa comunidade, você pensa que você está perdendo alguma coisa, retendo riqueza? É como se dissesse, olha, eu já sempre digo para vocês, eu tenho mais casa, se eu precisar vou encher o seu saco, Eliel, vou encher o saco do Davi. Porque assim, eu tenho mais casa, eu já tenho mais irmão. Meu irmão, eu conto com você, se eu precisar eu vou falar com você. Eu ganhei mais casas, irmãos. É isso, olha, ele está dizendo, para de pensar que você vai perder alguma coisa. Você está se dilatando e vai expandir muitas coisas. Essa é a comunidade de Jesus. Ele está dizendo, você pensa que você perde quando você reparte. Você só ganha. Você só ganha. Ao contrário, volta a confiar nessa coisa que é o corpo de Cristo, a comunidade que se expande. Ele dizendo, Pedro, você não perde nada, você vai ganhar irmãos, porque Pedro já entrou umas assim, mas a gente deixou, e aí? O cara pelo menos vai ficar com as coisas dele, o cara se entristeceu, ficou com a riqueza, e a gente que deixou tudo, vai ficar como? Ele fala, mano, você não está percebendo que você tem mais irmão? Você não está percebendo que você tem mais mãe? Você não está percebendo que você tem mais casa? Você não está percebendo que você tem mais pai? E é como se nós vivêssemos, meus irmãos, para fazer cumprir essa palavra do reino de Deus. Porque venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que a gente viva assim. Irmanados, uns cuidando dos outros, dizendo assim, ninguém precisando guardar um pedaço de ouro, porque senão eu preciso guardar, porque senão eu não sei se eu posso contar. É assim, reparte tudo. E aí, falando de modo espiritual, é como se dissesse, olha, a transformação só começa a acontecer na sua vida, eu tenho insistido nisso, a transformação só começa a acontecer na sua vida de verdade, quando você se abre para essa vontade, e para essa relação com o outro. Deus está te chamando para isso, dizendo assim, para de ter medo, para de ter medo, para de ter medo, para de guardar as suas riquezas, para de se segurar nesse seu eu, dizendo, esse meu eu me sustenta, sem o meu eu não faço nada. Ele está dizendo, se lança, se joga, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai colher, e vai colher como um peixe. Como é que você pega o seu pão e distribui sobre as águas? Fica tranquilo que vai virar peixe. Você alimenta os peixes, depois os peixes te alimentam. Sabe? Uma vida que vai perdendo o medo, saindo do medo. Porque o eu é essa estrutura rígida que diz, eu não posso perder nada, eu não posso deixar nada, eu não posso abrir mão de nada, eu não posso, eu. E Deus dizendo assim, abre mão desse eu, porque o eu que eu tenho para realizar em você é o eu sou. O eu sou está te chamando para realizar em você o eu sou, essa dimensão que você ainda não conhece, essa sarça ardente que você precisa adentrar, esse lugar que você tem que tirar as sandálias dos seus pés e dizer, esse lugar é santo, o lugar que Deus está te chamando é um lugar santo. Ele está dizendo, eu vou fazer na tua vida alguma coisa que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Então para de estruturar os meus valores são a vontade de Deus, a minha vontade é a vontade de Deus. Para disso e se lança, e diz, Senhor, diante de ouvindo Jesus dizer, olha, você vai ouvir Deus dizer,
a minha vontade para você é essa, se lança, e ele está dizendo, Jesus completa, para esse que tem medo de perder tudo, você acha que você perderia tudo comigo? Você acha? É como se ele estivesse dizendo para Pedro e para o rico, você acha mesmo que eu traria as pessoas para perto de mim, para empobrecê-las, para deixá-las tristes? Você acha mesmo que eu quero gente andando comigo dizendo, eu perdi tudo, eu não tenho nada, minha vida é um horror? Você acha mesmo que eu sou Deus de miséria? Você acha mesmo que eu quero esse terror para a sua vida? Eu quero que você tenha uma vida e vida em abundância. E você pensa que eu vou ter vida em abundância se eu me prender, se eu ficar em mim. Ele está dizendo assim, abre esse coração, porque a vida abundante vai vir quando você se abrir. Abre a sua vida, porque a vida abundante se completa quando você se entrega. É a semente que se entrega para a terra, é a terra que se entrega para a água, é a semente que cresce, e todo mundo junto vai fazendo crescer uma árvore frondosa, e essa árvore é o reino de Deus, dos quais os animais todos vêm se comer, todo mundo vem se alimentar. Essa árvore é o reino de Deus. Então, abre o seu coração, abre a sua vida. Quando você orar, ora sem medo, que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que seja feita a tua vontade. Faz mesmo a tua vontade, venha o teu reino e faça a tua vontade. Faz mesmo, porque no céu está tudo bem. O que a gente precisa é a mudança aqui na terra. Faz a tua vontade, meu Deus. A gente quer que seja assim na terra como é aí no céu, meu Deus. Eu quero o céu. Eu quero trazer o céu para a terra, meu Deus. Não é destino. Não é faz a tua vontade é qualquer coisa. Faz a tua vontade faz o teu bem. Realiza a tua alegria em mim. Abre meu coração, me transforma, me faz grande, me faz forte, me faz vigoroso. Me usa para a tua glória, Senhor. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na nossa vida. Seja feita a tua vontade boa, perfeita e agradável. Abre o nosso coração. Eu sei, meu Deus, que a gente foi enraizado numa terra muito pouco frutífera, com muitas dores, com muita dificuldade para crescer, com muitas dores, e a nossa estrutura de vontades foi moldada, Senhor, por essa terra seca, Senhor. Foi moldada por essas coisas todas, meu Deus. Mas nos abre para a tua vontade, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Abre-nos para a tua vontade, meu Deus. Abre o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Renova o nosso entendimento para que a gente experimente a tua boa vontade, Senhor. Muda a vida, tira a gente de rotas de morte, espírito de morte, de desistência. Tira a gente desse lugar, Senhor. Faz, Senhor, cessar essa voz e que a gente escute audível a voz da tua vontade no nosso coração, Senhor. Tira a gente de rotas de morte, meu Deus, dessa estrutura tão terrível, Senhor, que quer nos arrebentar, que luta contra a nossa vida, que luta para matar, roubar e destruir, e nos coloca, Senhor, na estrutura de vida e vida abundante. Abre o nosso coração, na tua mão a gente entrega o nosso espírito e a nossa vida, Senhor. Faz isso todo dia, que essa seja a nossa oração diária, que esse seja o nosso coração, que esse seja a nossa vida, essa entrega constante a ti, Senhor, da nossa história, da nossa vida, e faz em nós o que o Senhor quiser, porque eu sei que o que o Senhor vai fazer é bom. Realiza em mim a tua obra, Senhor. Realiza em mim a tua obra e realiza em nós a tua obra. Dá, Senhor, que a gente cresça uns com os outros, que a gente cresça como comunidade, que a gente reunidos aqui possamos fazer isso, Senhor. Reunidos aqui, congregados aqui, possamos fazer esse trabalho, meu Deus, sendo transformados por Ti e uns pelos outros, Senhor. Que a gente possa promover uma comunidade de confiança, de bem, de cuidado. Faz isso em nós. Vem Teu reino sobre nós, Senhor, e nos dá coragem. Realize em nós essa dimensão do Teu reino, Senhor. Faz isso para a Tua glória. Faz isso para a Tua glória, porque é para a Tua glória que nós existimos. Amém e amém. Amém.
Amém. Glória a Deus.